Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Agradeço sempre o carinho da sua audiência. Encontro marcado todo sábado ao meio-dia aqui no canal 22.1. Para nós é um prazer. Eu já começo lembrando, claro, que você pode acompanhar de diversas formas. Todo sábado, meio-dia, aqui no canal 22.1, tem a reprise toda quinta no canal N2 Educação, sempre às 8 horas da noite, e nas nossas redes sociais. Você acompanha no Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, além do nosso site www.tvlw.tv.br. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Hoje, recebendo Isaac Salles, ele é secretário de saúde aqui de Arco Verde e é o nosso convidado do Saúde em Evidência de hoje. Tudo bem, Isaac? Tudo bem. Prazer receber você mais uma vez aqui para falar sobre Covid, né? Eu que agradeço por sempre a oportunidade de estar conversando com você e tentar esclarecer algumas situações sobre o Covid, né? Pois é, já começo convidando você e o nosso telespectador para acompanhar o vídeo que traz o tema do programa de hoje. Vamos lá. Mais uma vez, o governo do estado decidiu por impor medidas mais restritivas para conter os avanços da pandemia no sertão pernambucano. 35 cidades adotaram quarentena mais rigorosa desde a última segunda, dia 14, alternando assim com a liberação de parte das atividades que estavam restritas na Zona da Mata, no Grande Recife e no Agreste. Municípios que fazem parte das gerências de saúde, que incluem Arco Verde, Serra Talhada e Afogados da Engazeira, tiveram os serviços considerados como não essenciais fechados a princípio até o domingo, dia 20, ficando proibido o funcionamento de restaurantes, bares, lanchonetes, lojas de confecções, comércios de bairro e centro, entre outros. O número elevado de casos de Covid-19 e a lotação nos leitos de UTI foram fatores que influenciaram a decisão por parte do governo estadual, que também determinou que as doses da vacina contra a Covid-19, produzida pela empresa Janssen, imunizante de dose única que chegará nos próximos dias, serão destinadas às localidades do estado em que há maior incidência da doença. As vacinas serão disponibilizadas ao Recife, que receberá metade das doses, Caruaru e Garanhuns no Agreste, e Serra Talhada, Afogados da Engazeira e Arco Verde no Sertão, com a Terra do Cardeal recebendo 6.770 doses. 3 milhões de doses da Janssen chegarão ao país perto do prazo de validade, mas poderão ser aplicadas até agosto, após ampliação dessa validade. Medidas restritivas e avanços na vacinação, tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, Isaac, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Você vai servir, claro, de um espelho como secretário de saúde de Arco Verde, assim como várias secretarias de saúde em todo o estado que estão tomando medidas também nessa questão de distanciamento, de contingência e também na vacinação. Queria que você comentasse esse vídeo que a gente apresentou e falasse a respeito de mais uma semana restritiva que a gente teve aqui na nossa região. Exato, Diego. A gente teve essa semana restritiva porque a gente observou que os números estavam bem altos, né? Estava bem alto. Agora, a Arco Verde já tinha tomado algumas medidas mais restritivas até do que o do governo do estado durante os finais de semana, onde até os comércios que eram ditos essenciais, que eu digo que são mais urgentes, que é essencial para mim, todo comércio é essencial, né? Agora, uns são mais urgentes que outros. Alguns dentro de Arco Verde foram fechados e só permitindo a BR. Então, isso a gente já vinha observando e já vinha trabalhando essas medidas para tentar conter esses números que a gente tinha observado que era alarmante. Tem essa característica, né, Isaac, por Arco Verde ser um polo regional, assim como outros municípios pernambucanos que a gente viu aí no VT, Garanhuns, Caruaru, além da preocupação com o município em si, tem essa questão da demanda de todas as cidades da região que frequentemente todos os dias estão aqui, né? Exato, porque a gente não é só Arco Verde, não é uma bolha, né, que atende somente Arco Verde. Como uma cidade polo, assim como Garanhuns, Caruaru, como você citou, todas essas cidades circunvizinhas vêm a Arco Verde para bancos, comércio, tudo isso. Então você acaba trazendo todas essas situações que às vezes estão ocorrendo em alguns municípios, que muitas vezes não tem o mesmo cuidado que a gente tem, e traz essas pessoas aqui e a gente vê esse aumento de casos. Como é que você acompanhou essas medidas? O governo do estado ele foi tomando por regionais, né? Macro-regiões foram avançando ou regredindo de acordo com a lotação das UTIs. Isso foi determinado na Zona da Mata, Metropolitana, Agreste, até que chegou a nossa vez, Sertão. Como é que você, como secretário e toda a equipe, vinha acompanhando esses dados? Isso é uma interiorização, né, dos casos. A gente sempre observou desde a primeira onda, quando começou
no Amazonas, e depois eu veio para as outras capitais, e depois começou das capitais começar o Agreste, e depois ir para o Sertão. Então isso a gente já vem acompanhando, que faz esse monitoramento já desde o ano passado. Então a gente já acompanha, e muitas vezes a gente toma algumas medidas até antecipadas ao Estado, devido a gente observar esse aumento de casos. Então isso, como com esse acompanhamento, a gente tem monitorando, tem como tomar algumas medidas, muitas das vezes não são bem aceitas, mas logo depois a gente vê o resultado, que é o principal, que é a população não é que não venha a adoecer, mas que tenha o mínimo de casos possíveis. Pegando essa questão e esse gancho que você deixou com relação a não tão bem aceitas, é sempre um dilema, né, Isaac? Porque como você mesmo abordou, tudo é essencial, né? Como é que fica essa questão de lidar com a saúde, com as restrições e também entender o comércio e o comerciante como um todo? Exato, a gente tem essa preocupação também, porque o comércio, tudo gira aqui em Arco Verde, como uma cidade praticamente comercial, né? Então, muito a renda da cidade depende do comércio. Mas, em primeiro lugar, está a vida, certo? Algumas reuniões que falavam, não, mas o comércio vai fechar, pode ter desemprego. Eu sempre falava, se o comércio todo tiver fechar para uma pessoa ser salva, eu acho que já vale a pena. Tá? Então, a gente lembra que tem números, a gente, como epidemiologista, sanitarista, muitas vezes a gente tem que observar que todo número, para a gente, o que é um 0,5%, 0,2%, 0,3%, 2%, para uma família que perdeu um ente querido, aquilo ali é 100%. Ele não quer saber muito quanto é que, se está abaixo da média estadual ou se está abaixo da média nacional. Ele perdeu uma pessoa querida. Tá? E o que a gente puder fazer e trabalhar para que isso não ocorra, a gente vem trabalhando incessantemente isso desde o ano passado. E como é que foi acompanhar, Isaac, esses altos números nos casos? A gente teve essa elevação gigantesca. De fato, é uma nova onda que a gente está enfrentando? Sim, sim, isso aí tenho a certeza disso. Tá? E é um tanto quanto angustiante, né? Porque você, quando tem alguma epidemia, pandemia, agora no caso, não é que não vai haver casos, certo? Você tenta minimizar esse número de casos que vai acontecer. E também, fazendo isso, você vai minimizar a quantidade de pessoas que vão sofrer por causa dela, né? Então, a gente, como a Covid é uma loteria que você nunca vai saber, essa pessoa tem alguma comorbidade, essa não tem, quem vai adoecer vai ser um caso grave. Né? Ou se a gente observar quantas famílias já tiveram pessoas que não era de faixa etária ditas mais acometidas, de pessoas que não tinham nenhuma comorbidade que vieram a óbito. Tá? E vieram, às vezes não vieram a óbito, mas o desespero da família, enquanto essa pessoa esteve hospitalizada, que foi para uma UTI, que teve que ser entubada, várias situações. Então, assim, Arco Verde, como uma cidade que a gente praticamente conhece todo mundo, isso é uma angústia muito grande para a gente. Não é uma cidade tão grande que a gente desconhece e não sofre junto com a família. A gente sofre com as famílias. Então, isso é até muito angustiante para a gente também, para toda a equipe. Tem sido algo comum, né, Isaac? A gente tem passado por isso e é comum a todos nós ter algum familiar, algum parente, algum irmão, algum amigo que perdeu a luta para a Covid, né? Exato, exato. Isso tá comum e a gente tem que ter esse cuidado para isso não se tornar banal. E quando isso se torna banal, a gente perde os cuidados, deixa de prestar atenção na situação. A gente via que antes dessa onda que aconteceu, muita gente já tinha praticamente deixado os cuidados necessários de lado. Tá. Então, com esse susto, a gente vê que muita gente já ficou em casa mais tempo, começou um uso maior de máscaras nessa situação, porque todo mundo observou que começou mais pessoas a adoecerem. A gente viu a lotação dos hospitais. Né? O hospital de campanha da gente, que nunca deixou de funcionar, né? Chegou à sua capacidade quase que máxima, mas teve o maior número de pessoas internadas nesse período. Então, foi bem preocupante, né? E a gente, todos os dias, está mostrando esses dados à população, para que a população, junto com a gente, que a gente também não pode fazer tudo sozinho, né? Veja essas informações e tome os devidos cuidados também. É o grande dilema, Isaac, enquanto gestor de saúde, enquanto gestor de equipes, é o grande dilema mesmo a população não seguir essas medidas restritivas, é isso que de fato mesmo prejudica cada vez mais o trabalho e faz com que essa contaminação se dissemine ainda mais? Sim, é um dos pontos, né? Até porque se as pessoas tivessem todo mundo em casa, a gente teria bem menos casos, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está numa pandemia que já está mais de ano. Então, muita gente precisa, como você falou há pouco, a questão de trabalhar, do comércio funcionar, de ter seu trabalho, de ter sua renda. Tá? Então, quando você chega numa época dessa, todo mundo quer trabalhar, quer ter seu sustento. Então, isso a gente tem que entender, essa situação também.
Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que ia essa comunicação com o governo do Estado, com a Secretaria Municipal. A gente fala para o Estado todo, todos os municípios pernambucanos nos acompanham. Quando o governo emite o decreto, como é que isso chega para a Secretaria Municipal, para que a Secretaria Municipal tome as providências necessárias para fazer cumprir esse decreto no município? Todas essas informações são monitoradas não só por a gente, mas também pelo todo o governo. Então, todas essas informações, tanto de vacina como de dados, de número de pessoas que adoecem, de testes positivos, isso é acompanhado diariamente, certo? Então, é uma luta incessante de toda a equipe. Então, não só do município, mas do Estado também. Então, o governo do Estado, quando observa esse aumento, a gente muitas vezes já sabe o que vai acontecer, a gente tenta se antecipar. Acho que você observou que algumas medidas de decreto da gente vieram antes até que o do governo e logo depois ele adotou. Até pela proximidade que a gente tem aqui no município, a gente poder tomar alguma medida mais rápida, né? E a gente sempre, quando tem as medidas do governo do Estado, da quarta ou quinta-feira, normalmente são emitidas. Então, a gente praticamente já esperava mais ou menos que isso fosse acontecer. A gente não sabe até quando isso vai acontecer. A princípio, vai até dia 20, em algumas macro-regionais e regionais foi estendido por até 2 semanas, e a gente aguarda saber o que é que vai acontecer. Aqui, pelo menos em Arco Verde, a gente viu que teve essa queda, tá, de número de casos, mas às vezes em outra regional a gente já observa que não teve tanto essa queda e teve até um aumento. Então, isso é preocupante, às vezes o governo do Estado tem que tomar uma medida geral numa macro-regional. O município tem autonomia para essa questão do decreto? Ele pode alterar alguma coisa específica para a sua realidade? Ele pode ser mais restrito, tá? Como a gente foi mais restrito em algumas situações, que aqui em Arco Verde a gente tem uma situação no bairro do São Cristóvão, que é praticamente o maior bairro da cidade, tem muitas oficinas. Então, se você deixa no decreto do município, quando a gente observou isso anteriormente, se deixa todas as oficinas abertas, praticamente você tem um bairro todo funcionando, né? Que a gente tem lá supermercados, tem oficinas, tem lojas de carro, praticamente se concentram todas naquele bairro. Então você teria o bairro que tem a maior população, que está tendo o maior número de casos, todo aberto. Então a gente sabe que não foi muito tão bem aceita, né? pelos comerciantes, mas a gente teve que fechar todas essas lojas durante 2 finais de semana antes do decreto estadual. Existe algum tipo de comunicação, Isaac, por exemplo, da Secretaria Municipal de Arco Verde de Saúde com secretarias de municípios vizinhos? A gente falando dessa questão de regionalidade. Arco Verde, Serra Talhada, Garanhuns. Aqui em Arco Verde existe algum contato assim? Sim, porque a gente faz parte de uma regional de saúde, então tem reuniões, às vezes, quase que mensais, e muitas vezes, ultimamente, tem tido muitas, quase que semanais, as reuniões onde os secretários de saúde discutem toda a situação para tomar alguma medida, às vezes, para a regional, que isso acontece via secretaria estadual, no caso é a CIR, né? Então a regional se reúne, os secretários da região definem algumas coisas e debate. Exatamente, para debate muitas vezes os assuntos que vão ocorrer ali dentro daqueles municípios. Isso aí, e tem ocorrido muito, principalmente também em cima de vacinas, né? Isso aí a gente tem discutido bastante. Vamos falar sobre as vacinas no próximo bloco, então não sai daí, o Saúde em Evidência faz o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar.
Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. É todo sábado, sempre ao meio-dia, aqui no canal 22.1. Lembro sempre dos nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Nós temos a primeira participação no programa de hoje, que é do Dr. Breno Fernandes. Ele é diretor administrativo aqui do Hospital Regional de Arco Verde e participa do Saúde em Evidência. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago e todos que acompanham o Saúde em Evidência. Estamos aqui para relatar, mais uma vez, o nosso boletim das ocupações do atendimento de UTI e também das enfermarias do Covid. O que notamos nesses últimos dias foi que realmente tivemos uma diminuição no atendimento dos casos aqui de Covid, tanto na parte da enfermaria quanto na parte de UTI. Na parte de UTI, como todos sabem, somos regulados pela Central de Regulação de Leitos. Então, sempre estamos com a lotação completa. Mas temos notado que em alguns dias estamos ficando sempre com um leito disponível. Sempre, a maioria das vezes, por alta hospitalar. Que é isso que eu queria também ressaltar para vocês. Que aqui no hospital estamos tendo muitas vitórias quanto a essa doença. Informar a população que o hospital, nós temos muito mais de 90% de alta hospitalar de todos os pacientes que chegam aqui no hospital. Então isso é bom a população saber, que mais de 90% das pessoas saem daqui para as suas residências. Tá? Nós não só temos notícias tristes aqui em relação ao Covid, a nossa equipe é bastante guerreira, estamos conseguindo vencer realmente. E temos notado que nessas últimas semanas estamos tendo uma diminuição. Acho que tanto pela vacina, não posso informar isso com certeza, mas tanto pela vacinação quanto pelas restrições da movimentação da população. Acho que isso também é um fator que funciona, tanto quanto a vacinação, quanto os cuidados individuais das pessoas. Temos notado também que nas nossas enfermarias, no nosso atendimento médico de emergência, os números realmente caíram bastante nesses últimos 10 dias. Por exemplo, hoje nas enfermarias estamos com 6 pacientes, enquanto temos 10 leitos. O atendimento de emergência, normalmente que passava de 30 pessoas diárias, estamos mais ou menos com uns 15, 10 atendimentos diários aqui no nosso hospital. Então, acho que isso tudo é reflexo de todas essas medidas que estão sendo tomadas. Tenho certeza também que todas essas medidas que estão sendo tomadas é para o bem da população, nunca para prejudicar, sempre para tentar melhorar o atendimento da população. Estamos tendo esse reflexo aqui no Hospital Regional. Isaac, eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa fala do Dr. Breno, até porque também tem uma comunicação constante com a direção do hospital aqui, né? Sim, a gente tem uma comunicação sempre com alguns problemas que, como ele bem falou, que bom que está esse decréscimo que a gente vem observando nas últimas semanas, né? Porque até 3 semanas atrás estava muito complicado, como eu falei no começo, estava angustiante, certo? E a gente comunicava sempre, o Breno sempre ligava, dizia a situação, a gente praticamente não tinha mais leitos para colocar ninguém, a gente via o número de pessoas aqui de Arco Verde, como das cidades vizinhas, está muito alto essa ocupação, e hoje, como ele bem falou, que é regulado, então muitas vezes vem pacientes de outras regionais para cá, tá? Isso aí tem que ser sempre vai ser praticamente ali 100%, mas com pacientes muitas vezes de outros regionais. Era o diferente quando 3 semanas atrás, quando a gente tinha 100% com mais de 50% de pacientes de Arco Verde e o restante completo com pacientes das cidades circunvizinhas. Tá? Então isso dava uma certa preocupação. Como é que foi nesse período, Isaac? Porque a gente também fez essa cobertura aqui, fez matérias, inclusive com o Dr. Breno, falando a respeito da lotação das UTIs, falando também sobre não ter espaço, não ter vaga, pacientes aguardando por UTI, a fila na questão do Estado alcançou números significativos. Eu queria que você falasse também nesse período de UTIs, como é que foi essa tensão para resolver esse problema. Exato, porque você fica, às vezes teve no estado a ocupação quase 97%, entendeu? Às vezes tinha dias com 50 leitos de UTI no estado todo, então isso complica a transferência, isso complica várias situações,
várias situações de você ter o atendimento ao paciente. Então, o paciente chega lá, você vê toda a situação do paciente e você, muitas vezes, não ter suporte para isso, para colocar ele dentro do hospital. Tá? Então, isso é a questão que teve, que bom que a gente não teve aqui em Arco Verde, mas a falta de oxigênio em algumas cidades vizinhas que ocorreu, o governo do estado prontamente fez toda uma logística para poder atender isso, mas foram dias que foi de guerra praticamente, foi bem complicado mesmo, e você gerir isso, digo, gerir enquanto a Secretaria de Saúde toda a equipe que está empenhada nisso. Então, às vezes, você tem que tomar algumas medidas, como a gente falou, não tão aceitas pelo comércio, mas você tomar medidas mais drásticas para ter uma certa resolução. Era justamente o próximo tópico que eu ia falar com você a respeito dessa questão, não só do oxigênio, mas também da questão de medicamentos. Como é que foi lidar com isso e a comunicação com a Secretaria Estadual para que a falta não acontecesse? Exato. Como tem todo o monitoramento, ele já foi observado essa questão pelo governo do estado, então já se monitorava praticamente todos os dias e semanalmente eram enviados relatórios de como é que estava a situação do oxigênio nas unidades de saúde. Tá? Porque o paciente, dependendo do seu estado, ele vem a consumir mais ou menos oxigênio. Então muitas vezes os pacientes que lá estão, às vezes, se você tem 10 pacientes, mas não estão tão graves, então ele vai consumir menos oxigênio. Agora você às vezes está como aconteceu umas 3 semanas atrás, que era você ter quase o mesmo número de pacientes, às vezes até mais, mas consumindo muito oxigênio. Então isso era preocupante também. E a gente viu isso aqui perto, né? No Agreste teve essa situação e ficou bem complicado, né? Exato. Inclusive, teve cidades que vieram aqui em Arco Verde solicitar oxigênio, mas a gente não tinha o suficiente para os nossos pacientes. Infelizmente, não pudemos atender, né? Até porque se atendêssemos, a gente ficaria sem oxigênio para os nossos. E na unidade do hospital de campanha, teve algum problema, Isaac? Ficou tudo suprido também? Não, a gente conseguiu suprir, tá? A gente fez um certo estoque lá já de oxigênio, já prevendo isso, antecipando isso e acompanhando toda a situação, como poderia ficar. Então, a gente já fez um certo estoque de oxigênio e não teve nenhum problema durante esse período. Eu queria que você comentasse sobre a importância do hospital de campanha. A gente vê que na região aqui, municípios não tem hospital de campanha. É uma situação que é complicada, né, Isaac? E Arco Verde tem esse hospital de campanha, atende os pacientes locais e dá um suporte gigantesco para o hospital regional, né? Exato, esse suporte porque os pacientes que ficam no hospital regional, se são de Arco Verde, a gente já traz ele para o hospital de campanha, né? No atendimento, que bom que todo mundo que vai ser atendido lá elogia bastante, toda a equipe que está lá bastante empenhada, tá? Então, a gente dá esse suporte para o hospital regional da parte de enfermaria desses pacientes que, em vez de ficar na enfermaria, ficam lá. Então, aquele paciente que não é tão grave a ponto de estar na UTI, a gente atende no hospital de campanha. Dentro da gestão da secretaria, Isaac, a gente está falando sobre o hospital regional, está falando sobre o hospital de campanha, mas eu queria que você falasse também da rede como um todo. Como é que foi lidar com os PSFs, com as equipes de saúde da família? Porque a gente sabe que no começo dessa pandemia a recomendação era o quê? Não procurar atendimento, ficar em casa. E isso prejudicou bastante. A recomendação é agora procurar o mais rápido possível esse atendimento. Como é que foi e como é que está sendo essa comunicação com esses outros agentes aqui? Exato, até porque são profissionais de saúde que estão lá fazendo todo esse atendimento. E hoje nós temos os profissionais de saúde que foram os primeiros a serem vacinados. Então, hoje, já estão aptos a atender qualquer população que chegar lá para também ter alguma informação. E lembrando também que a gente não parou as outras doenças. Não é porque tem Covid que a gente deixou de ter dengue, de ter zika, de ter chikungunya. A gente não deixou de ter tuberculose, não deixou de ter Hansen, certo? Então, vários outros agravos, doenças diarreicas agudas. Então, tudo isso continua. Então, as unidades de saúde que teve hoje, que bom que os profissionais de saúde já estão vacinados e, com isso, possam atender todos esses agravos também que vêm a ser atendidos nas unidades de saúde. Tem sido um trabalho fundamental, então, esse trabalho dos postos de saúde, né? Recebendo esse pessoal. Sim, primeiros claro, sintomas, no caso. Claro. Tanto primeiros sintomas, como eu falei, também nas outras doenças também. E continua. Que continua, não parou nada. Você que é especialista nessa questão de arboviroses tem visto isso também, né? Sim, a gente vê que não parou as arboviroses. Hoje a gente vê que tem alguns casos ocorrendo, não só em Arco Verde, mas em outras cidades também, né? Então a gente também fica muito atento e monitorando isso praticamente. Também toda semana a gente monitora como é que está a situação das arboviroses no município também.
Outra questão importante, Isaac, é que a Arco Verde também tem um centro de testagem, né? Foi criado um centro de testagem específico para a Covid-19 e o trabalho que foi desenvolvido, muitas pessoas têm sido atendidas e isso também colabora muito, né? Exato. Eu estou observando aqui quantas frentes você falou em Arco Verde que a gente vem fazendo, tanto de testagem como hospital de campanha, como o apoio e trabalhando junto do hospital regional, tá, das unidades de saúde. Ou seja, você vê que é uma grande engrenagem para atender a nossa população, tá? Então, isso aí é essencial para que você tenha sucesso nas medidas que a gente vem tomando, que a gente bem observou nas palavras de Breno. Com relação a essa testagem ainda, o que é que você tem acompanhado no número de testes realizados? Nas equipes estão trabalhando lá, questão de estrutura e equipamento, e como é que está sendo essa resposta no resultado dos exames? Exato, a gente observa, como viu, teve muito mais casos positivos até 2 semanas atrás. Tá? Teve dias que chega até algumas pessoas se assustaram, mas nada mais era do que o resultado que a gente estava observando também, que estava acontecendo no hospital de campanha, e várias pessoas se testando e dando positivo. E hoje a gente já vê que teve uma redução. O número de testes continua o mesmo, mas o número de positividade já começa a dar uma reduzida. Para explicar para a população, Isaac, como é que funciona essa questão do teste? Muita gente não sabe como é que funciona. A pessoa vai no centro Covid e faz o teste, para onde é que ele é enviado e como é que é o processo? A pessoa vai no centro Covid, depois contando sua história lá, de quando iniciou os sintomas, ou de algum contato, é indicado a fazer qual exame é mais indicado, se vai ser o teste rápido ou vai fazer o SWAB, tá? Esses exames são indicados, por isso que quanto mais fidedigna for a informação, melhor vai ser o teste, porque vai ser o teste indicado, o teste correto. Porque muitas vezes algumas pessoas chegam lá que está no período de fazer um SWAB, mas às vezes demora mais de 10 dias para poder chegar ao resultado, até porque é coletado lá, vai para Recife, no caso no LACEN, e o LACEN é o laboratório que dá o suporte para Pernambuco todo, tá? Então, às vezes dá essa demora. Então, as pessoas, às vezes, omitem algumas informações ou então aumentam. Não, eu já estou há 10 dias para poder fazer o teste rápido. Isso é muito perigoso, porque, às vezes, você faz um teste rápido com menos de 10, 11 dias, tá? Muitas vezes ele dá um falso negativo. E a pessoa, alguns dias depois, se fizesse na data correta, daria positivo no teste rápido. E tem gente que faz e não guarda o isolamento necessário. Exatamente. Isso também, por isso que a gente vê toda essa contaminação, porque muita gente que está aí, se fizessem o teste e ficasse nas suas residências, enquanto aguardando o resultado, tá? A gente poderia ter uma contaminação bem menor. Com relação aos boletins, Isaac, eu queria que você falasse também sobre os boletins e o processo de divulgação por esses dados, que é diário para a população. Exato, a gente está desde março praticamente divulgando de domingo a domingo. Aí tem todas aquelas informações, tanto desses casos, desses testes que vão para Recife, quando chegam, como os testes que a gente faz do Centro Covid. Tem todas essas planilhas acompanhando dia a dia para poder dar esse resultado mais fidedigno possível para a população. É um número satisfatório e um número bom de recuperados também, né, Isaac? A gente frisar isso, um número alto de recuperados aqui na nossa cidade. Sim, que bom. Como o Breno falou, tem mais de 90% no hospital das pessoas que vão ter e que se recuperam, né? Isso é muito bom, e a gente vê também aqueles que se recuperam que não tiveram nenhum problema a mais, então se foi assintomático, teve alguma situação dessa, tá? Ou teve alguns sintomas e foi leve, então é muito interessante isso também. Como é que está sendo feito o trabalho de acompanhamento com relação às cepas que têm surgido, Isaac? A gente está vendo aí que tem surgido várias variantes dessa doença, que é o que tem piorado a situação, né? A gente pensa que vai melhorar, aí vem uma variante nova. Queria que você comentasse sobre isso. Isso é que vai acontecer, né? São várias variantes aí que têm aparecido. A predominância aqui foi detectada aqui a P2, que é a variante que circula aqui na região. Também começou que foi detectada por aqui, mas não tanto essa gravidade como a gente vê algumas cepas indianas, essas coisas. Que bom, por enquanto. Então, quanto mais célere for a vacinação, melhor será para toda a população. Você esteve reunido essa semana com o secretário estadual de saúde. Eu queria que você comentasse também sobre isso, mas no próximo bloco, tá, Isaac? Vamos deixar o suspense para a gente falar sobre isso e também sobre a vacinação. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa.
O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre. Deixa eu lembrar para você das nossas redes sociais para você também acompanhar. Facebook, YouTube e Instagram da TVLW e também o nosso site. Acesse www.tvlw.tv.br. Lá tem vários Saúde em Evidência para você assistir a hora e quando quiser. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Isaac, eu deixei uma pergunta no último bloco para a gente falar agora nesse bloco, com relação ao encontro que você teve com o secretário André Longo e o que é que foi discutido aqui para Arco Verde e para a região. Não, foi bastante produtiva a reunião, tanto que a gente foi a solicitação também junto com para o Hospital Regional algumas situações de trauma, o setor de traumas, para poder melhorar aqui, que muitas vezes o paciente aqui de Arco Verde e região tem que ir a Serra Talhada, tá? Então a gente conseguiu fazer essa solicitação também, junto com o prefeito Wellington, que lá estava, e também discutir sobre vacinação, que é o mote, que é a luz do fim do túnel que a gente tem observado, que é a vacinação. Então, quanto mais rápido a gente fizer essa vacinação, que chegar a mais doses, né, via Ministério da Saúde, a gente vai conseguir ter melhores resultados nessa situação que a gente vem passando. Deixei esses blocos para a gente tratar justamente sobre esse assunto, vacinação. Arco Verde foi uma das cidades definidas pelo Estado que vão receber as doses da Janssen. 6.770 chegaram aqui. Queria que você falasse da importância disso para o município. Sim, porque por se tratar de uma vacina que é uma única dose, então praticamente quando você fizer essa vacinação, não precisando da segunda, ela já conta com um tratamento completo do paciente, né? Já imunizado completamente. Dose única, né? Dose única, ou seja, você tem essa dose única. Então, é chegando, mas o mais importante, a gente tem que lembrar que o importante não é a vacina que vai... O importante é a vacina estar no braço. Então, independente de qual seja a vacina, já que todas elas já mostraram eficiência e eficácia, então, chegando a vacina, a gente vacinar o máximo possível para que as pessoas estejam vacinadas. Na quarta-feira, a gente atingiu mais de 30 mil doses aplicadas em Arco Verde, entre primeira e segunda dose. Isso é um número bastante expressivo, 30 mil doses aplicadas no município. Eu queria que você falasse também sobre essas doses aplicadas, sobre as etapas, né? Os grupos que foram atendidos até aqui e quais serão os próximos. Exato. Tem uma lista do Estado, uma nota técnica, onde diz aqueles grupos dito prioritários, né, a serem vacinados. Mas a gente seguiu à risca esses grupos, né? Mas teve uma reunião do último dia 12 na CIB, onde foi pactuado praticamente que vai ser agora não tanto por grupos específicos, mas sim por idade. Então essa vacina da Janssen, que provavelmente vai chegar, que está chegando, então vai ser vacinado principalmente o grupo de 40 a 49 anos, né? Que a gente vem trabalhar isso, a gente está esperando isso, para que a gente faça isso, desse grupo já estando vacinado, a gente já começar a entrar no grupo de 35 anos também. Então, todas as vacinas que tiver da AstraZeneca também, da Coronavac, que o que chegar a gente vai vacinar. Porque, como eu falei, o importante é a pessoa estar vacinada independente da vacina. Então, isso para fazer isso por idade, atingindo 40, 49, depois 35 a 39, depois entrar na faixa etária de 30 a 34 anos, isso aí baixando para até que toda a população esteja imunizada. Essa faixa de 40, 30, 40, aí, quantas pessoas, estimativa aqui em Arco Verde? Estimativa, assim, de Arco Verde é que seja próximo a 8 mil pessoas, mas a gente tem que lembrar que algumas dessas já foram vacinadas por profissão, já foram vacinadas por comorbidade.
Então, a gente acha que esse número aí de 6.770 doses que vão chegar vai atingir em cheio essa população e justamente para a gente poder abrir também já para outras idades, outras faixas etárias. Você falou da Coronavac, teve um atraso na Coronavac, né? Como é que está essa relação da questão do Instituto mandar essas vacinas? O atraso foi a nível nacional, né, Isaac? Exato, você tem que lembrar bem disso. Foi a nível nacional, não foi a nível estadual, não foi a nível municipal. Foi o próprio Ministério que atrasou devido ao envio de insumos, algo disso. Mas na última quarta-feira já foi liberado 1 milhão de doses. Se não, salvo engano, na sexta-feira foi liberado mais 2.200.000 e na segunda-feira já seria liberado mais 1 milhão. Na próxima segunda, mais 1 milhão. Então, daria quase 4 milhões de doses a serem liberadas, que chegando ao município a gente fará essa segunda dose da Coronavac naqueles que tomaram a primeira dose de Coronavac. Importante ressaltar isso. Muita gente ficou preocupada, né, com essa questão do tempo entre uma dose e outra. Tem algum problema, Isaac? Não, creio que até agora não teve nenhuma notificação sobre essa demora da aplicação. O importante é vacinar as pessoas. Você está frisando bastante isso. O importante é vacina, né? Exato. Tem gente que está com essa conversa, eu fico já até engraçado, escolhendo vacina, querer escolher vacina. Isso aí eu não consigo entender. Tá? Não consigo entender, porque alguns países foram vacinados só com Sputnik, porque não tiveram acesso à Janssen e à Pfizer, e baixaram os índices. Algumas cidades foram feitas aqui no Brasil, que só foram imunizados com Coronavac e tiveram também o mesmo efeito. Tá, da baixa de casos, diminuição de óbitos, tudo isso. Então, como eu falei, o importante é estar vacinado. Isso é o principal. A gente vê nitidamente isso, né, Isaac? O número de idosos que foi preservado e também cada vez mais pessoas mais jovens adoecendo, né? É reflexo da vacina. Exatamente. A gente vê esse reflexo dos idosos que já foram vacinados. Alguns que vieram a adoecer não tiveram formas graves, vale salientar isso, tá? Que não quer dizer que você tomou a vacina que você não vai ter Covid. Você pode ter Covid. Por isso que tem que continuar usando máscara até que quase toda a população esteja vacinada e mantendo o distanciamento social. Tem alguns aí que acham que não, que é brincadeira. É outra coisa também que eu não consigo entender, que às vezes até atrapalha a todo esse momento. Tá? Mas o importante é vacinar, e mesmo que vacinar até que boa parte da população esteja vacinada, ainda continuar com o distanciamento e usando máscara. Tem muita gente ainda, Isaac, receoso aí com essas vacinas, de tomar ou não? Eu acho interessante, é isso que esses principais defensores do não tomar a vacina, eu não quero tomar, eu não vou tomar por causa disso, aquilo outro. Como bem falou o secretário estadual, disse, alguns sommeliers de vacina, né, hoje em dia tem escolhendo a vacina que quer tomar. Esses mesmos que negam tanto, quando chega a idade, é o primeiro que está na fila de 5 horas da manhã. Ou seja, fala muito, mas na hora da ação é o primeiro que quer se imunizar. Tá? Então, a gente vê que é uma preocupação geral e que se falassem menos, ajudariam mais. Eu queria que você comentasse também a respeito das estruturas. A gente teve um momento em que gestantes foram atendidas aqui em Arco Verde, e isso foi a nível regional por conta da estrutura para receber a vacina da Pfizer. Queria que você comentasse sobre isso. Graças ao nosso know-how que tem o PNI, né, chegou a situação que as nossas gestantes seriam vacinadas em Serra Talhada, que é a sede da Macro. Então, numa estrutura que a gente teve que montar praticamente de sexta para segunda, a gente trouxe, não precisou levar, mas a gente assumiu o Arco Verde, devido, como eu falei, ao know-how do PNI da gente e das equipes que a gente tem de vacinadoras. Conseguimos trazer essa vacina para cá, para ser feita aqui em Arco Verde e também dos 13 municípios da regional, que teriam que ir para Serra Talhada, mas no caso ficaram aqui em Arco Verde. E todos foram vacinados sem nenhum problema. Tá? Então mostra o comprometimento e a qualidade da equipe que nós temos, né, na Secretaria de Saúde. E esse trabalho também montado na ESA, na Autarquia de Ensino Superior aqui de Arco Verde, e também na quadra do SESC local. Queria que você comentasse essas duas estruturas que continuam montadas para a vacinação aqui no município. Exato. O primeiro momento, como foi bem rápido, a gente teve que fazer essa logística para poder ter essa vacinação. A gente fez a ESA, que é uma estrutura do próprio município, mas logo depois também o SESC ofereceu também a estrutura dela, e por se tratar de um local bem central, a gente começou a utilizar também o SESC, além de dois pontos para comorbidades que a gente botou no município. Então a gente fica com esses pontos, que são quadras bem abertas, arejadas, então que não
pode minimizar qualquer contato, porque as pessoas conseguem ficar bem separadas e ter um grande número de vacinação no dia a dia. Isso, mais 2 pontos que eu ia tocar, justamente as tendas que foram montadas aqui no São Cristóvão, na Praça da Bandeira, e também não só para vacinação, mas também para testagem. Teve uma ação de testagem também na Praça da Bandeira, né? Exato, essa ação de testagem, como eu falei, teve um momento antes disso tudo que ocorreu e que hoje está um pouco brando e teve preocupante. A gente observou que as pessoas não estavam tanto lembrando de coronavírus como que estivesse no cotidiano. Então a gente fez essa ação também para as pessoas começarem a ver de novo o que estava acontecendo, que os números estavam aumentando. Então a gente fez essa testagem justamente para divulgar e também para fazer uma propaganda do Covid que não tinha acabado, né? A gente se preocupou muito porque parecia que não tinha mais Covid no Brasil. Estava todo mundo na rua passeando, querendo fazer festa, e não era o caso, ainda não era o momento. Até porque a gente não tinha pessoas vacinadas suficientes. Aí, como ainda não tem, né? Ainda sobre vacina, Isaac, tem um grande debate com relação a grupos, né? Muita gente que fala que é preferencial, que é grupo de risco. É nítido que muitas pessoas têm contato direto, né, com o público, com pessoas que possivelmente estejam contaminadas. Eu queria que você falasse sobre esses critérios. Não é o município que define isso, né? Não, isso é definido pelo Estado. O Estado manda uma lista com grupos específicos onde o município pode trabalhar esses grupos. Aqui em Arco Verde, o primeiro grupo praticamente que a gente priorizou, depois de, claro, de profissionais de saúde, pessoas com comorbidade e idosos, foi os garis, que a gente vê aí que estão no dia a dia, eles não param, então, e entram em contato muitas vezes com dejetos lá que podem estar contaminados. Então foi nossa preocupação, e o primeiro grupo que a gente vacinou aqui em Arco Verde foram logo eles, tá? Mas cada município poderia variar isso aí dentro de uma lista pré-determinada pelo Estado. Essa semana a gente teve mais um avanço aqui, que foi a vacinação para profissionais motoristas, né, caminhoneiros, também motoristas de lotação e profissionais de indústrias locais. Queria que você também falasse sobre isso. Exato. Todos esses grupos estão dentro dessa listagem. Então, a gente tem que priorizar alguns momentos. Então, a gente priorizou primeiro garis e depois passamos também para vacinar professores, até que tenha essa volta às aulas o mais breve possível também. E essa semana, seguindo a sequência, porque não dá para vacinar, colocar todo mundo no mesmo dia. Você tem que fazer escalonado, até para que não tenha uma grande aglomerações, né? Então a gente tem que fazer isso por faixas etárias, por grupos. Então a gente tem tido todo esse cuidado. E colocar justamente, como eu falei, o São Cristóvão aqui em Arco Verde, como é o maior bairro, deixar um ponto no São Cristóvão e deixar outro aqui no centro. Mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Agradeço sempre o carinho da sua audiência, todo sábado ao meio-dia, aqui no canal 22.1. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Eu lembro que a gente está aqui sem máscaras,
mas por conta do áudio, para ter mais dicção para você. Mas os microfones foram higienizados, a nossa equipe nos bastidores está usando máscaras e a gente está aqui respeitando o distanciamento adequado para trazer as informações com propriedade para você, ok? Mais uma participação conosco, dessa vez, Dr. Pedro Gabriel, que sempre traz a sua contribuição e a sua porção de sabedoria ao nosso programa. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao Saúde em Evidência. Olá, Tiago. Olá, amigos da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, a história do Ocidente, a nossa história, inicia-se por meio de uma narrativa literária. Lá estão mapeados os nossos códigos morais, toda a tipologia de vícios e de virtudes que nos marcam, a ideia de democracia, de direito positivo, de família, tudo resulta de uma narrativa de guerra, uma narrativa escrita por Homero, por alguns considerado o maior dos poetas, chamada Ilíada, do grego Ilias, que trata da guerra entre os gregos e os troianos. Guerra esta que é solucionada por uma artimanha estratégica, pensada pelo Ulisses, de produzir um cavalo de Troia, expressão conhecida por muitos de nós. Então, Ulisses ele pensou em mandar para o território inimigo um cavalo de madeira que abrigava no seu bojo soldados que iriam combater os troianos, que são os habitantes da atual Turquia, durante a noite. E essa história ela tem uma atualidade impressionante, Tiago, visto que a gente vive hoje com o coronavírus, essa entidade tão diferente de todos os modelos que nós poderíamos prever, essa doença não é tão ardilosa, tão cheia de artimanhas, que se espalha com tanta facilidade e que tanta dor e pranto já nos trouxe. Era uma espécie de cavalo de Troia, porque assim como o cavalo de Troia da história grega, ela macula os nossos gestos. Assim como na história grega, um gesto aparentemente inofensivo, como a doação de um presente, carregava consigo o perigo de morte, assim se dá com o coronavírus, que maculou a possibilidade do abraço despretensioso, a possibilidade do toque, do contato, visto que todas essas são vias de contágio. O coronavírus ele habita, Tiago, as papilas gustativas menores, ou seja, ao falar, ao se expressar, ao beijar, ao tocar, a gente potencialmente, caso a gente esteja infectado, a gente pode passar esse vírus adiante. Daí a necessidade de todos os cuidados higiênicos, sanitários, que nós já vimos cuidando já há tanto tempo. Então, como espécie de cavalo de Troia, gestos insuspeitos estão maculados e estamos impedidos, pelo menos por enquanto, de exercer plenamente a nossa afetividade. E o que é que a gente pode, Tiago, diante desse mal? A gente pode muita coisa. A gente pode praticar isolamento social, a gente pode praticar, deve praticar as restrições sanitárias e a gente deve praticar a vacina. Isolamento social para diminuir essa incidência de contágios, as restrições que vão diminuir, juntamente com a circulação, a possibilidade de que o vírus circule conosco, e as vacinas para imunização em alguns casos e a diminuição da letalidade nos demais casos, nos casos de reinfecção. Então podemos, Tiago, com a prática dessas três coisas, em breve, ter de volta a possibilidade do abraço, a possibilidade do toque, a possibilidade da convivência, a possibilidade, vindouramente, até de aglomerações, de festas, de celebrações. Afinal de contas, nós somos seres sociais, somos seres votados ao abraço. E como disse o poema da noite, de Carlos Drummond de Andrade, a aurora tem um condão, tem um quinhão de nos devolver tudo aquilo que a noite nos roubou. E assim haverá de ser o nosso futuro. A teoria musical, Tiago, nos diz que um acorde ele é feito do conjunto de 3 notas articuladas. 3 notas formam um acorde, pelo menos 3, assim como é preciso de 3 pontas para se fazer um nó. Então esse que é o tema dessa semana, né? Isolamento social, restrições de circulação e vacinas, são as 3 notas que, enodadas, vão fazer esse nó que vai não nos aprisionar, senão amarrar a nossa liberdade, vão produzir o canto que vai entoar a nossa vindoura libertação. Tiago, deixa um abraço especial para o Isaac Salles, aí presente, nosso convidado da semana, que é um super-herói diferente, um super-herói que não usa capa, que não voa, que não atravessa paredes, que não tem super-forças, mas que luta firmemente contra a morte,
Isaac Salles doa seu tempo, doa seu trabalho, encara o perigo nos olhos, como Gilgamesh diante do abismo, e todos os dias nos traz um pouco mais de alento e um pouco mais de esperança. Ao amigo Isaac Salles, meu abraço de gratidão. E aos amigos da TVLW e da cidade de Arco Verde, meu costumeiro abraço. Bem, Isaac, eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessas palavras do Dr. Pedro com relação ao tema que ele abordou conosco nesse momento, né? Primeiro agradecer a Sempre Pedro, muito sábio. Primeiro agradecer a Pedro pelas palavras, meu amigo. Mas lembrando que não é Isaac Salles, como ele falou, o herói, é toda uma equipe. Secretaria não se faz só, tá? A gente tem toda uma vigilância que começou lá desde o ano passado, dia 9 de março do ano passado, praticamente a gente começou, não parou em nenhum momento, até hoje, de domingo a domingo, e hoje a vigilância, em todas as vigilâncias, no caso epidemiológica, sanitária, está trabalhando incessantemente. Hoje, graças à vacina, o PNI toma esse protagonismo também para tentar imunizar isso o mais breve possível, né? Então, toda uma secretaria, são engrenagens para funcionar. Então, não é só o secretário que faz alguma coisa, então tem que ter uma equipe. E se não tiver uma equipe coesa, uma equipe de qualidade, a gente não vê os resultados que a gente está tendo aqui em Arco Verde, né? Como eu falei, foi muito feliz quando a gente chegou na quarta-feira a mais de 30 mil doses aplicadas, tá? Então, isso é muito bom, você saber que tem uma equipe desse jeito, dessa forma, do seu lado, trabalhando no dia a dia, tá? E Pedro bem falou, assim, mesmo com a vacina, até para que a gente volte a ter abraços, para que a gente possa ter encontros, até a certas aglomerações, hoje é um momento de distanciamento, de usar máscara. Tá? Recentemente eu estava vendo já um jogo na Europa com torcida, tá? Porque a vacina está muito mais avançada. Mas teve um momento de precaução, de se guardar, de ter o isolamento, para que hoje tenha essa forma. Então a gente vai também, com essa vacina, um dia chegar de poder fazer aglomerações. Mas por enquanto ainda é momento de cautela e de ficar em casa, se necessário, né? Só sair se necessário, ficar em casa e usar sempre a máscara. Sobre essas aglomerações, Isaac, que você comentou, e muitas vezes, infelizmente, continuam acontecendo, principalmente na zona rural, né? Como é que a Secretaria de Saúde age através da vigilância sanitária e como é que tem sido feita essa fiscalização? Claro, são vários municípios que têm também suas vigilâncias e não dá para estar em todo canto, em todo momento, né? Exato. A vigilância sanitária de Arco Verde, a gente tem ido de manhã, tem ido à tarde, tem ido à noite, tá? Coibindo essas aglomerações junto com a Polícia Militar. Agora, a gente tem que lembrar, muitas vezes a gente não consegue ser onipresente, estar em todo local ao mesmo tempo, né? Então, isso seria o ideal, que todas as pessoas tivessem essa consciência, que não é momento de se aglomerar ainda. Se todo mundo tivesse seguido as normas, seguido a risca o que é preconizado, tenho certeza que a gente deveria ter menos óbitos, menos pessoas doentes. Infelizmente, a gente sabe que tem essas pessoas que não seguem. Muitas vezes a gente faz tem um decreto para diminuir a circulação. Muita gente diz, vocês fizeram foi aumentar o final de semana. Não, a gente não aumentou o final de semana para a festa. A gente, pelo menos naquele dia, está permitindo que aquelas pessoas que querem ficar na sua casa, que não querem se contaminar, fiquem. Porque aquele irresponsável que vai para a festa, ele vai para a festa na segunda, na terça, na quarta, vai juntar com os amigos para assistir live, vai fazer isso tudo, isso independente. A gente está dando pelo menos a oportunidade daquelas pessoas que não querem fazer isso, poder se resguardar também. Ainda sobre isso, Isaac, tocando também nesse assunto da parceria com a Polícia Militar, como é que tem sido o número de casos e o número de descumprimento do decreto aqui com relação a essa questão de aglomerações? A gente sempre trabalha na vigilância sanitária muito com a conscientização, tá? Então eu não acredito tanto em multas, tá? Não acredito. Até porque hoje, numa situação que a gente está com o comércio fechado há tanto tempo, e você tem um comércio já tão sacrificado do jeito que está, você, além de ser interditado 7 dias ou 15 dias, ou às vezes 30 dias, você ainda levar prejuízo bem maior, né? É um prejuízo muito maior, tá? Então, só o fato de alguns dias fechados, aquilo ali, na minha opinião, já é uma multa e um prejuízo muito grande. Até porque a intenção da vigilância não é nunca interditar o estabelecimento, é que as pessoas se conscientizem, que fiquem nas suas residências para não ter que ter esse fechamento, tá? Então, a gente trabalha muito com isso, com a conscientização.
Claro que algumas vezes se excedem, alguns se excedem, e a gente tem todo esse apoio da Polícia Militar nas rondas que a gente faz, tanto na zona urbana como na zona rural, e tem algumas vezes tem que ser levado à delegacia para ser lavrado termo de ocorrência ou lavrado um BO, né, e paciência, cada um sabe o que está fazendo. Os protocolos, Isaac, você acha que viraram hábitos mesmo da população? O uso de máscara, álcool gel, distanciamento? Durante um período, sim, e depois, como eu falei, até porque é um período bem longo, entrou um pouco no esquecimento, e hoje a gente já observa que voltou à tona isso aí, muitas pessoas já estão utilizando. Como eu falei, claro que tem aquele responsável que sempre vai ter. Isso aí não tem como que se toda a população usasse máscara, a gente, como eu falei, não estava passando a situação que está. Mas hoje, eu digo, voltou à moda, o Covid voltou à moda, coisa que a gente não observava em janeiro, fevereiro, né? Em março a gente não observava isso, e hoje com essa nova onda, infelizmente, as pessoas começaram a se preocupar bem mais. Com os dados que você tem, Isaac, com relação ao número de vacinados e os avanços na vacinação, como é que a gente pode aí estipular, não que a gente fique livre, lógico, da Covid, vai demorar um tempo ainda, mas que a gente vislumbre aí um tempo mais tranquilo e mais favorável para nós com relação ao coronavírus, até que mês e até que data especificamente? Fica muito difícil fazer uma previsão dessa, Tiago, porque depende muito da quantidade de vacinas que chega. E de vez em quando a gente observa alguns atrasos. A gente nunca esperava que, no caso a Coronavac, que está atrasada no Brasil todo, acontecesse isso para atrasar alguma vacina. Então fica muito difícil, mas assim, eu sempre pensei, eu falava isso, conversava com você desde o começo, eu sempre vislumbrei que já uma situação um pouco mais tranquila em setembro, outubro, tá? Até dezembro praticamente a gente estaria bem mais tranquilo, mas setembro, outubro já deve, e creio eu que já deve estar bem mais tranquilo, até para a gente conseguir respirar, que é o que a gente quer. Pelo que você tem visto aí com relação a nível federal e ministro da Saúde falando de número de vacinados, qual a porcentagem necessária e que você também avalia, que você acha prudente, de população imunizada para que a gente também tenha números melhores? No mínimo 60%. A gente só começa a vislumbrar alguma coisa, por isso que eu acho que a gente vai chegar a esses 60% aí, creio, até outubro, mas você tem uma boa imunização acima de 80%, 95% aí só lá para dezembro, tá? Aí seria maior tranquilidade que a gente teria. Mas eu acho que até setembro, outubro, se continuar no ritmo que está, né, tem isso também, a gente já começa a vislumbrar alguma coisa diferente. Pessoal da faixa etária de 30 para baixo está bem ansioso, né? Será que a gente consegue chegar nessas faixas até aí os próximos meses, final do ano? Sim, eu acho que até agosto, provavelmente, se tiver conta, como eu falo, não é uma previsão, é uma previsão que a gente depende bastante de vários fatores, tá? Principalmente de vacina. Porque se chegasse vacina do quantitativo de arco verde, tenho certeza, com a equipe que a gente em 30 dias vacinaria tudo. Mas a gente tem que lembrar que não é uma vacina que não tem no Brasil, às vezes não tem no mundo todo, tá? Não é uma situação só do Brasil que faltou vacina, não. Certo? Alguns países produtores de vacina conseguiram mais rápido imunizar a sua população. Agora outros que não têm essa produção são um pouco mais atrasados. E tem que lembrar também do tamanho do Brasil, não é? A gente tem um país aí com mais de 200 milhões de habitantes, né? Com uma situação que tem vários Brasis dentro do Brasil, praticamente um continente, então é uma situação totalmente diferente de muitos outros países. Tem que lembrar disso tudo quando a gente vai tentar qualquer previsão. Na situação que a gente está hoje, vacinando cerca de quase 1.500 pessoas dia, por isso que eu vislumbro que setembro, outubro a gente estaria numa situação mais tranquila. Tá? Mas pode acontecer de não chegar a vacina, pode acontecer de várias outras situações que não possamos chegar a isso. Mas o que a gente quer, tenho certeza que é vacina no braço. Ter vacina no braço, independente de qual seja, isso é o essencial para a gente sair disso. Isaac, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco mais uma vez. Muito solícito, muito informativo, trazendo dados de muita relevância. E o espaço é seu para suas considerações finais. Eu que agradeço, Tiago, da oportunidade de estar aqui conversando sempre, falando de Covid, de qualquer tema de saúde, até porque eu adoro isso. Mas hoje não é o momento de estar se aglomerando. Está faltando pouco, a gente já passou tanto tempo aí isolado, então mais alguns meses não vai fazer tanta diferença, até para que a gente tenha menos pessoas adoecendo, menos famílias sofrendo, como eu falei, não é só o óbito, tá? É às vezes o sofrimento de uma pessoa da família hospitalizada.
Então, isso, para a gente tentar pelo menos minimizar isso, por enquanto, ainda continue em casa, continue utilizando a máscara e higienizando as mãos. Essa tríade aí nunca faltou. Obrigado, Isaac. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer a você, telespectador, pelo carinho da sua audiência mais uma vez. Dizer que fica disponível no nosso site para você também acompanhar, www.tvlw.tv.br, e também nas nossas redes sociais. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite e na direção geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.